pelo menos feche os olhos. Na minha busca pelo essencial, eu descobri que o simples faz toda a diferença. A verdade é que frases como levante suas mãos, feche seus olhos, se tornam tão comuns. E o estranho é que se você sente a presença do Deus que criou o universo, será que você precisaria dessas ordens para tomar essas atitudes? Sabe o que é essencial? Simplesmente fechar os olhos e se entregar. A palavra vai começar em alguns instantes e eu vou repetir para você. O Deus que criou o universo, Ele está aqui e veio ao seu encontro. Então, pelo menos, feche os seus olhos para qualquer distração e abra seu coração, porque Deus vai falar com você agora. Glória a Deus, aleluias! Boa noite, Arena! E hoje nós estamos dando início à nova série de palavras do Arena. Nós vamos aprender, né, nessa série de palavras o que é essencial. Mas essencial para quê? O que é essencial para quê? Essencial para nos mantermos em Deus, essencial para nos mantermos, sabe, focados, aliançados, sabe, vivendo experiências com Deus a cada dia. O que é essencial para que nós venhamos alcançar a vida eterna, alcançar a salvação e ainda nessa terra, né, uma vida de plenitude, uma vida de alegria, uma vida, sabe, usufruindo de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar com vocês. Meu Deus, pela tua palavra, essas cartas que o Senhor deixou para nos instruir, sabe, para que, sabe, fosse possível, Deus, que nós te conhecêssemos mais e mais, que nós aprendêssemos, Deus, tudo aquilo que é importante, que é necessário para que tenhamos uma vida em ti. Nos ensina um pouco mais nessa noite. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, fala a tua igreja. Eu me disponho, Senhor Deus, aqui diante do teu altar, para que o Senhor venha me usar, para que o Senhor venha falar através de mim. E que cada vida, cada coração, Senhor Deus, sabe, que tiver a oportunidade de ouvir essa palavra, que possa crescer, que possa aprender mais de ti, que possa se aproximar mais de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. O amor de Deus nos alcançou primeiro. E isso, né, é o mais essencial de todos, né? O que seria de nós, né, se não tivéssemos sido alcançados, se não tivéssemos sido presenteados com esse amor. A Bíblia fala do amor ágape. E o amor ágape é o amor de Deus, é o amor de Jesus. Um amor que é capaz de se doar, de se entregar, né, sem receber nada em troca. E é por essa causa, por causa desse amor, que agora nos dispomos a ser instrumento de salvação nas mãos do Senhor. O amor é a força, a motivação que nos impulsiona a cumprir uma missão. E por causa do amor que nos dispomos a pagar o preço por outras vidas, assim como Jesus pagou por nós, né? Ele é nosso exemplo. Quando o amor ágape nos alcança, não conseguimos ficar inertes ou indiferentes ao nosso próximo. Na palavra de hoje, veremos que o resultado do amor de Deus por nós foi o seu Filho Jesus. Ele veio ao mundo, passou por treinamento, se capacitou para cumprir uma missão, salvar e treinar outras pessoas para fazer o mesmo. Então nós sabemos, né? Nós sempre falamos que Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para nos salvar, mas olha que interessante, né? Jesus veio ao mundo, né? Jesus foi treinado, Jesus ele se capacitou,
né? E depois ele treinou outras pessoas. Antes de Jesus se entregar naquela cruz, antes de Jesus morrer por mim e por você, né? Ele se capacitou, né? Ele passou por treinamento e ele também treinou outras pessoas para que hoje nós fôssemos treinados. E para que nós somos treinados? Para que nós somos treinados? Para ir. E o que seria esse ir? Seria ensinar, seria treinar a outros, né? E assim, né, até que Jesus volte, até que ele venha nos buscar. Amém? Deixa eu ligar aqui, gente. Eu sempre me perco um pouco nesse time aqui, mas vamos lá. Eu quero ler com vocês hoje, o nosso texto base de hoje está lá em Deuteronômios 8:6. Vou pedir para o Jackson, por favor, projetar para a gente. Deuteronômios 8:6. Vocês que estão aí sem Bíblia, têm dificuldade para ver, eu sei que tem muitos que estão nos vendo à distância, né? Anote essa passagem, sabe? Tudo que nós falarmos aqui, toda referência que nós te dermos aqui, tenha o hábito de anotar, depois para ler, para meditar, porque eu sei que Deus tem muito mais para falar, sabe? O nosso tempo aqui é pouco, né? Para o muito que Deus tem para nos agregar, para nos ensinar através da palavra. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seu caminho e dele tendo temor. Aleluia, glória a Deus. E nós falamos aqui, né, que Jesus, ele veio, né, ele se capacitou, ele foi treinado, né, e a missão dele foi treinar outros para que fôssemos hoje treinados, né? E a passagem de hoje diz para nós que nós devemos obedecer o mandamento do Senhor. E Deus, ele tem um mandamento para nós, né? Que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nenhum de nós temos dúvida disso, né? E se temos, é só conferir na palavra do Senhor, porque ali tem referência, ali tem ensinamento para tudo que nós precisamos fazer, né? Para de fato e de verdade, né, que nós possamos cumprir os mandamentos dele. É difícil, né, alguém cumprir algo que não conhece, né? Alguém cumprir algo, né, que nunca ninguém falou, né? E a nossa missão, né, é também compartilhar esses mandamentos, é vivermos, é receber para nós, né, e compartilharmos e treinarmos outros a viver também. Mas nós estamos falando bastante do amor, né? E lá em João 3,16 tem um versículo, né, que todo cristão já tem de cor, já sabe de cor, e eu quero ver se vocês que estão aqui, se vocês conhecem esse versículo, vocês possam falar comigo. João 3,16. E que Deus amou o mundo, e deu o seu Filho, para que todo aquele não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E é esse amor, né, que nós somos convidados, né? É esse amor, né, que quando nós nos associamos, que quando nós nos relacionamos com Deus, né, é esse amor que nos constrange, é esse amor que nós recebemos, e esse amor precisa nos impulsionar a viver os mandamentos. Amém? Jesus é o maior exemplo de treinador que existe. Isso aí nós não temos dúvida, né? Jesus, ele não simplesmente veio e falou: olha, vocês vão e fazem assim, assim, assado. E aí por isso escreveram, né? E hoje nós estamos aqui. Não foi bem assim, né? Jesus, ele veio, né? E ele nos ensinou, né, na prática. Primeiro para os seus 12 e para todos aqueles que o rodeavam, né? Ele não ensinou simplesmente com palavras, ele nos ensinou com obras. Nós não estávamos lá para ver, mas por tudo que foi escrito dele, né? Não foi escrito simplesmente que ele chegava na sinagoga e falava e virava as costas e ninguém sabia de Jesus. Não.
né? Eles caminhavam com Jesus e no dia a dia ele ensinava na prática aquilo que deveria ser feito, como deveria ser feito, os benefícios que alcançariam através daquilo. Não é verdade? E nós somos chamados a viver da mesma forma. Deus, Jesus, ele tem nos chamado para viver não somente por palavras, mas para viver em prática do amor, em prática, sabe, do perdão, em prática da misericórdia, na prática, sabe, e a prática é no dia a dia mesmo, assim como Jesus viveu, assim como ele fez, nós precisamos fazer. Hoje estamos aqui reproduzindo o que aquele homem ensinou há mais de 2000 anos atrás. Estamos nos capacitando e treinando outros. Isso mostra que o plano deu certo. Glória a Deus. Se nós estamos aqui, né, isso quer dizer que o plano de Jesus tem dado certo. Mas para que esse plano continue dando certo, até que ele venha, né? A nossa obra não para nessa terra. Até que Jesus venha e isso se conclua, nós precisamos prosseguir. Devemos reverenciar ao Senhor. E é o instrumento o instrumento da salvação é a missão dada por Deus aos homens. Missão esta iniciada por Jesus e disponível a todos que estão dispostos a ser treinados. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui desejam obedecer o chamado que recebeu de Deus? Ninguém aqui tem dúvida do chamado que recebeu de Deus, né? Um chamado que é para todos, que é universal, né? Ide por todo mundo. É um chamado, é um mandamento, é um ensinamento, né? Isso aí a gente precisa ter bem vivo, né? Na nossa mente e no nosso coração. Agora, nós vamos falar aqui com vocês de 4 pontos, sabe, primordiais e fundamentais, para que nós consigamos viver a essência, para que nós consigamos viver, né, em reverência. Como que a gente pode dizer que nós reverenciamos a Deus, se nós não obedecermos os seus mandamentos, se nós não seguimos os seus mandamentos, se somos até conhecedor da verdade, mas se não vivemos, como pode haver reverência, né, se não há obediência? Reverência a Deus é acompanhado pela obediência. Amém? Glória a Deus. E o primeiro ponto, né, para que nós venhamos conseguir obedecer a Deus, algo que é necessário, algo que é assim imprescindível, algo que acontece com todos nós, é a renúncia. Primeiro ponto é renúncia. Quantos aqui estão aqui nessa noite renunciaram a algo para poder estar aqui? Talvez você esteja renunciando, não importa que valor tem isso, para você ou para o outro, né? O que importa é que de verdade nós renunciamos para estar aqui. Mas isso é uma renúncia pequena, vamos dizer assim, né? Mas quantas renúncias maiores, ou quantas renúncias de coisas que para nós até agregam valores e que para nós até nos dê prazer, né? Nós temos feito para poder estar diante da presença de Deus, para podermos estar de verdade, sabe, e na prática, reverenciando ao nosso Deus. A renúncia é o primeiro passo do treinamento. A cada renúncia natural, subimos um degrau espiritual, entendendo que o que precisamos renunciar está antes dentro de nós e não fora. Às vezes, né, nós falamos de renúncia, nós pensamos em prática de pecado, né, em tantas coisas que a gente vê, né, no mundo, né, como nós costumamos dizer, né, tantas coisas que nós vemos as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, né, ou que têm do conhecimento, não têm reverência a essa palavra que essas pessoas praticam, né, e nós optamos, porque ninguém faz isso obrigado, né? Nós optamos, nós somos constrangidos por conhecer a palavra, por ter recebido o amor de Deus, né? A renunciar, a abrir mão, a não ter tais práticas. É ou não é? Entendendo, né, que precisamos renunciar. Lá em Tiago 1,
13, 15, eu queria que também o irmão pudesse projetar aqui para que a gente lesse. Tiago 1, 13, 15. Eu vou lendo aqui para adiantar, vocês vão conferindo aí, amém? Diz assim, ó: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Misericórdia. Misericórdia. A gente quando fala, né, de renúncia, a gente quando fala de tentação, né, nós nos lembramos de quê? De prostituição, de drogas, de bebedice, de pornografia e de tudo mais que o mundo oferece, está disponível aí a todos, inclusive a nós, não é? E nós falamos, ai, graças a Deus, né? Eu não tenho tais práticas. Graças a Deus eu não vivo isso. E sim, né, para você que está aí nos vendo à distância, para você que ainda não tem tanto conhecimento da palavra de Deus, eu quero te dizer que é necessário sim, sabe, para poder viver o melhor de Deus, para poder viver os milagres de Deus, para poder alcançar a salvação, para poder usufruir desse amor ágape, sabe, desse amor que não dá para medir. Nós precisamos se renunciar, né? E como diz aqui, ó, é muito mais o que está dentro de nós. Né? Nós começamos a ver, a cobiçar, e nós começamos a desejar, e aí nós chegamos à prática. Mas eu quero dizer para a igreja, né, que hoje pode olhar para essas coisas e falar assim, olha, estou fora, isso aí não faz parte, né, da minha vida. Graças a Deus essas coisas, né, não me seduzem. Eu quero dizer para a igreja que em tudo aquilo, né, que é pecado, tudo aquilo que tem te tentado, tudo aquilo que tem te, sabe, que tem sido algo que você tem cobiçado, você precisa renunciar. Nós precisamos renunciar, sabe, os devaneios da nossa carne. Para estarmos aqui, como eu falei, nós, né, renunciamos à preguiça, não é verdade? Renunciamos à comodidade. Eu tenho certeza que o sofá da sua casa ou que a sua cama é mais confortável do que essa cadeira que você está sentado. Certamente é muito mais confortável para mim, né, do que estar aqui de pé falando para vocês. Mas isso é uma renúncia. E eu quero te dizer também que nada que nós renunciamos, né, por amor do nosso Deus, nós não recebemos muito mais. Muito mais. Às vezes nós estamos apegados a essas coisas. Esses dias mesmo eu ouvi de alguém dizer, eu abri mão de muita coisa, eu deixei de fazer muita coisa, eu renunciei a muita coisa. Mas eu quero te dizer que não existe nada que você venha renunciar em prol desse amor, para cumprir essa palavra, para cumprir esse mandamento, sabe, que nós não recebamos nada em troca. Deus, ele não tem dívida com nenhum de nós. Nós temos dívida com Deus. Deus, ele já pagou um preço altíssimo, né, que nós somos incapazes de pagar por mim e por você. Nós somos devedores desse amor. Mas ele não quer, sabe, simplesmente que nós venhamos fazer, que nós venhamos cumprir, que nós venhamos renunciar com essa mentalidade, com uma mentalidade de dívida, mas com a mesma mentalidade e com o mesmo sentimento que ele renunciou ao reino, a estar no céu, sabe, para descer à terra, se fazer como homem e passar tudo que passou por mim e por você. O preço que ele quer, o que ele quer de nós, é que nós venhamos conhecer essa palavra e que nós venhamos o amar. E que nós venhamos ter prazer, sabe, em verdadeiramente renunciar. Você como cristão pode estar dizendo, eu não me prostituo, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho hábito de pornografia, mas você tem hábito de usura, você tem hábito, sabe, de fofoca, de trazer contenda, de disseminar, sabe, maus sentimentos. Quais são os hábitos, né, que te atrapalham de levar o evangelho? Como eu falei, Jesus quando veio, ele não simplesmente falava, ele não simplesmente pregava, ele vivia e dava exemplo daquilo que ele vivia, daquilo que ele falava. Não existe bem maior que a salvação, e esta é constituída dia após dia.
Cada não que dizemos é um processo de treinamento. Cada não para as coisas do mundo é um sim para Deus e sua vontade. Quem tem entendimento sobre ser treinado consegue enxergar a renúncia como ganho e não como perda. Consegue entender que abrir mão, né, de uma coisa aqui alcançará algo muito maior ali. Amém? Nós precisamos renunciar com esse entendimento. Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos melhores do que outros, simplesmente porque hoje nós conseguimos ver, né, que há algo muito melhor, né, que nós podemos alcançar através de simples renúncia. Amém? Glória a Deus, aleluia. O segundo ponto é a coerência. A segunda etapa do treinamento é alcançar a coerência. Isso quer dizer colocar em prática exatamente aquilo que aprendemos. É ter atitudes que estão de acordo com o que dizemos. É alinhar pensamentos, sentimentos e atitudes para poder viver a missão de salvar. É quando o corpo, a alma e o espírito estão em harmonia. É preciso que nós venhamos viver em coerência, como eu falei, né? Vamos pregar, mas antes de pregar, nós vamos viver, né, o que nós pregamos. Nós vamos aprender como Jesus, né? Pôr em prática como Jesus e depois ensinar, assim como Jesus ensinou. E por isso nós estamos aqui. Amém? Há pessoas que dizem querer ser treinada para salvar vidas, mas seus pensamentos, desejos e atitudes não estão alinhados. Elas vivem uma incoerência que as impede de dar continuidade ao treinamento, deixando de alcançar o ápice de seu potencial e plenitude. Que isso não venha acontecer conosco. Amém? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Nossa, eu vou ler de novo, gente. Eu já li não sei quantas vezes, mas eu vou ler de novo, para ver se isso faz, sabe, esse movimento dentro de vocês, como fez comigo. Presta atenção nessa frase. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Misericórdia. O que nós precisamos, sabe, aprender com isso? A ter atitudes que condiz com aquilo que nós falamos. Porque aí, tanto faz se as pessoas vão estar nos ouvindo, né? Elas vão estar recebendo de Deus através de nós por nossas atitudes. É preciso que haja coerência. Lá em 1 Coríntios 9, 27, eu vou ler para vocês, mas anote aí, 1 Coríntios 9, 27, nos diz assim: mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Muito forte, forte demais essa palavra. O apóstolo Paulo já dizia, né? Nós precisamos sim, né? Isso aí tá ligado às renúncias, né? Esmurrar o nosso corpo não é ficar batendo, né? Não é ficar nos chicoteando, não é aquele autoflagelo físico, né? Mas sabe o quê? É você ter autoridade de Deus, é você estar tão convicto à verdade da palavra de Deus que você vai dizer não para as suas vontades, que você vai submeter as suas vontades às vontades de Deus, você vai submeter os seus desejos, né, à palavra de Deus. Vai haver concordância, vai haver, ainda que não haja concordância, vai haver submissão, sujeição, sabe? Por convencimento, por entendimento, pela razão. Por que muitos, né, se desviam? Porque muitos vêm para a igreja, se convertem, vivem uma vida de emoção. Nós precisamos levar o evangelho, nós precisamos levar a palavra de Deus, sabe, para a nossa razão. Porque no momento em que nós não estamos sentindo nada, porque no momento em que nós não estamos nos arrepiando, nós temos o entendimento do que é correto, né, do que nos aproxima de Deus. Nos momentos das provações, nos momentos, sabe, das tentações, nós temos convicção, né, do que devemos fazer, do que é coerente, do que é certo, do que é errado. E isso nos dirige, sabe, aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo define como excelência o que é ser coerente.
ser coerente nessa passagem. Ele procurava exercer disciplina do espírito sobre a carne. E é isso que nós precisamos fazer. Ele buscava viver exatamente aquilo que pregava. Essa atitude exigiu de Paulo um treinamento constante. O que nós precisamos, gente, para poder viver isso? O que nós precisamos? Abre para mim, por favor. Nós precisamos de treinamento constante. E como é que nós somos treinados? Como que nós somos treinados? Quem pode falar aí rapidinho como nós somos treinados? Eu não ouvi nada. Vocês ouviram aí em casa? Vocês que estão aí atrás, vocês ouviram? Perguntando para os anjos ali se eles ouviram. Fala aí, gente, que eu não ouvi não. Yes! Ah lá, tá até dando cola. Ó. É isso aí, lendo a palavra. Estando aqui, ó, como vocês estão aí, ó, ouvindo, participando do culto, né, buscando a Deus, se relacionando, se envolvendo, né, investindo seu tempo, né, com as coisas de Deus, renunciando às coisas da carne, renunciando, está agora no Instagram, no Facebook, né, fazendo coisas que às vezes são legais, coisas engraçadas, né, para estar aqui. Treinamento, se preparando, não é verdade? Para a gente está pronto para a gente poder também treinar a outros, para que a gente possa ensinar. Só com palavras? Não, na prática, na essência. Amém? Vamos lá. Todos os dias precisamos fazer uma autoanálise e observar se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus e com os seus mandamentos. Esse é o segredo dessa etapa do treinamento. Isso é fundamental. Nós temos péssimos hábitos. Nós temos hábito de julgar os outros, de olhar as falhas dos outros, né? Mas nós não temos o hábito, né, de olhar para nós mesmos. A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Isso não é só no momento da ceia. Isso é em todos os momentos. Isso é diante daquelas situações que a gente tem dúvida. Isso é diante daquelas situações que nós temos vontade de fazer coisas que não são agradáveis ao Senhor. E aí nós precisamos nos examinar. Isso é diante das situações que somos provocados por nossos irmãos, pelas situações difíceis. Nós devemos examinar até mesmo os nossos sentimentos. O porquê que a gente está pensando aquilo? Por que você está pensando isso do seu irmão? Por que você está sentindo isso em relação ao seu pastor, ao seu líder, ao seu pai, à sua mãe? Isso é estar se autoexaminando, buscando ver se os seus sentimentos, se as suas emoções estão coerentes, estão ligados, sabe? Estão realmente mostrando o que a palavra de Deus diz. A bispa Lúcia Rodovalho diz assim, ó, coerência é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Isso é ser uma pessoa coerente. Isso é ser um cristão coerente. Quantas vezes nós falamos, eu não concordo. Essa semana mesmo eu tive uma situação, né, e recebi uma direção que eu não concordo. Entendeu? Não concordo por tudo que já foi ensinado, mas eu estou naquela fase, né, de desaprender para reaprender. Né? Mas independente de eu concordar ou não, quando nós recebemos uma direção, algo que vem de cima, né, principalmente liderança espiritual, né, a gente precisa ter entendimento que é isso. Eu vou submeter, eu vou alinhar a minha vontade, independente se eu concordo ou não. Não é? Tem coisas que a gente lê na palavra e fala, meu Deus, gente, aí quando fala daquelas guerras, daquelas matanças, né, de matar criança, eu estou alinhando a minha vontade, né, à palavra de Deus. Eu entendo que tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável, que o entendimento dele vai muito além, né, do meu. Eu sou limitada. Amém? A vida não é justa. Essa é uma frase do bispo Robson Rodovalho. A vida não é justa. Nós temos ouvido muito isso esses dias. Eu não sei vocês, eu falo nós. Pronto. Já generalizei, né? Vamos lá. Precisamos entender que ao longo de nossas vidas passamos por lutas, dores, adversidades, pressões.
Tudo isso faz parte do nosso treinamento e nos torna mais forte quando perseveramos, adquirimos experiência, bagagem e maturidade. Lá em João 16:33 nos diz, nós temos falado muito isso. O que diz lá em João 16:33? No mundo, já sabem de cor. É isso aí, ainda mais diante do momento que nós estamos passando, né? Estamos passando por um momento de aflição. De aflições, um momento mundial, né, de aflição. Olha que coisa. E a palavra de Deus já disse isso, ó, há muito tempo. Nosso Jesus, ele já tinha advertido, já tinha avisado. Não é? No mundo nós passaremos por aflição. Agora, quem sabe concluir esse versículo? Amém. Nessa passagem, Jesus está dizendo para sermos perseverantes. Ele diz que seremos vencedores, independente das aflições que passamos, independente do que possa vir. Contudo, há pessoas que desistem quando as tempestades vêm. O problema é que elas entendem que quando desistem diante das adversidades, o problema é que elas não entendem, gente, eu falei, comi um nãozinho aqui, que elas não entendem que quando desiste diante das adversidades, consequentemente, desiste do treinamento. Quantas adversidades Jesus passou, né? E ele sabia que o pior ainda estava por vir. Jesus sabia, ele tinha consciência, mas ele não desistiu. E nós, muitas vezes, desistimos quando estamos no meio de um treinamento. Olha essa passagem aqui, né, que está lá em Mateus 7, 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos que conseguem entrar, há poucos que entram por ela. Misericórdia. Não vamos desistir diante das aflições, não vamos desistir diante dos treinamentos, não vamos desistir, sabe, diante das muitas, discordância, das muitas dificuldades. Então, o terceiro passo é a perseverança. Diante das adversidades, diante das situações difíceis, a hora que estreitar, que o caminho estiver estreito, você vai falar, sabe o quê? Estou no caminho certinho. Né? Quando estiver muito folgado, quando as coisas estiverem muito de boa, começa já a se preocupar, começa já a se examinar. Né? Agora, quando estiver estreito e apertado, o que a gente pode falar? Que estamos no caminho certo, biblicamente falando, amém? É o mais confortável? Não, é o caminho de renúncia, não é isso? Mas nos leva à salvação. Esse caminho nos forja, nos treina, amém? E a quarta e última é reprodução. Reprodução. Por fim, o objetivo maior do treinamento é treinar outros. Somos treinados a salvar. Somos treinados a salvar para treinar outros a salvarem. Paulo entendeu a importância de treinar novos discípulos e não apenas treinou, como orientou Timóteo e o fez o mesmo. Amém? Lá em 2 Timóteo 2,2 diz assim, anota aí, gente, 2 Timóteo 2,2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio o homem fiel, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Nós precisamos aprender e ensinar a outros. E para ensinar a outros, nós precisamos ser idôneos. As nossas palavras têm que ter coerência, têm que bater com as nossas atitudes. Hoje, nós estamos sendo treinados, porque há 2000 anos Jesus decidiu treinar 12 homens para reproduzirem aquilo que ele ensinou, dando continuidade à sua obra. Para cumprir nossa missão de salvar vidas, precisamos ser 12 de alguém, bem como treinar outros 12, assim como Jesus fez. Amém? Glória a Deus. Lá em Provérbios 27:17, diz assim, ó. Como ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Eita,
Essa palavra aí mostra, é estreito mesmo o negócio, né? O caminho é de renúncia, é estreito mesmo. Mas o que quer dizer aqui? Né? Quando a gente passa por aflição, quando a gente passa por momentos, né, de direções, de situações que nos magoa, que nos fere, né? Ou que muitas vezes a gente pensa diferente. Está aqui essa palavra. É comum, é normal. Né? Quando vivemos como igreja, como vivemos em unidade, quando estamos cumprindo o que também é uma direção, um ensinamento de Deus, que é congregar, né? Nós passamos por momentos de discordância, sim. Nós passamos por momentos, sabe, de desafios, sim. Mas isso faz parte do nosso treinamento. Não deixe que essas coisas te levem a desistir. Não deixe que essas coisas te levem à exaustão. Não deixe que essas coisas te levem a se afastar, sabe, do projeto, do plano de Deus. Assim como na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no seu dia a dia. Muitas das vezes você é desafiado. Muitas das vezes você tem que abrir mão, né, de algo que é o que você desejaria, ou que você concorda, ou que você entende, sabe, para você poder crescer, para você poder aprender. Assim também é na igreja. Muitos estão abrindo mão, muitos estão, sabe, largando, né, de ministério, largando até uma vida de igreja, largando uma vida de submissão à liderança, largando uma vida, sabe, de obediência à palavra em toda ela, né, porque não aguenta, né, a ser, sabe, ferida, a ser desapontados, porque não aguentam ouvir, né, muitas das vezes o que precisa ouvir. O que precisa ouvir para ser tratado, para ser curado, né, para ser polido. Né? Isso faz parte, né, da nossa vida aqui nessa terra, tanto como igreja, né, como no nosso dia a dia, por onde quer que nós venhamos passar. Amém? Vamos aqui para a nossa conclusão. Nossa plenitude como homem e mulher de Deus passa pelo treinamento para salvar. Quanto mais nos dispomos a ser um instrumento de salvação, somos forjados, sarados, afiados para cumprir o propósito de Deus. A obediência te levará à vitória. Nunca esqueça de onde Deus te tirou. A reverência deverá sempre ser para Ele. A reverência, a honra, a glória, o louvor, a adoração, o sacrifício, a renúncia, tudo é para Ele. Amém? Glória a Deus. E se você quer estar próximo dEle, e se você quer ter uma vida de comunhão, se você quer ter uma vida de crescimento, aqui no porvir, né? Se coloque de pé. Vamos estar orando. Seja reverente ao Senhor, à sua palavra, aos seus ensinamentos. Seja reverente ao Senhor. Não se deixe levar, sabe, pelas suas vontades. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos basear pelo nosso próprio entendimento. Né? A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Não se deixe levar, sabe, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Sabe? Seja um cristão que adora, que serve, que segue a Deus com razão, sabe, com o seu raciocínio, com o seu entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Vamos estar orando. Deus, nós te rendemos graça nessa noite. Te glorificamos, Senhor, pelo ensinamento da Tua palavra. Te glorificamos, Deus, e pedimos que nós venhamos, Pai, guardar no nosso coração e que nós possamos transparecer a Tua palavra, não simplesmente com as nossas palavras, mas que nós possamos viver nos nossos atos, Senhor Deus, sabe, em tudo, que nós possamos refletir a Tua palavra, que nós possamos nos submeter aos ensinamentos e que nós também venhamos ser aptos a ensinar. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos fechar, Deus, em cumprir todos os seus mandamentos, todos os seus ensinamentos. Nos ajuda assim a renunciar, Pai, para alcançar algo que é incomparável. Algo que nada que nós possamos ter nessa terra, Pai, se compara. Em nome de Jesus, nos dá esse entendimento a cada dia. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Fortalece-nos, Pai, para que nós possamos amar, assim como temos sido amados por Ti. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a